Olá, damos as boas-vindas à trilha de formação em acessibilidade do Projeto Marieta. Eu sou Elaine Sampaio, uma mulher branca, atualmente com a pele bronzeada do sol, com olhos castanhos, nariz pequeno arrebitado, lábios grossos, cabelos castanhos, um pouco mesclados com prateado na altura dos ombros, hoje vestindo uma camiseta preta. Desculpa, uma camiseta branca é o hábito. Atrás de mim, uma parede branca. A trilha de formação é um percurso voltado para a sensibilização e a capacitação em acessibilidade para gestores e produtores culturais, com o intuito de oferecer ferramentas e conhecimentos que ajudem na profissionalização do setor e no fomento à inclusão. A trilha de formação é organizada pelo Projeto Marieta, graças ao apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, através do edital de manutenção de espaços culturais de 2023 da Lei Paulo Gustavo. O curso é organizado em 4 módulos temáticos, com diferentes palestrantes convidados, e é disponibilizado gratuitamente no canal do YouTube do Projeto Marieta. Todos os nossos encontros contam com intérpretes de Libras, legendas e recursos descritivos dos conteúdos expostos em cada aula. Nos acompanham durante o encontro de hoje as intérpretes Gildete Amorim e Bianca Vinci. Gildete é uma mulher branca, de cabelos curtos, olhos castanhos escuros, 1,56 m de altura, magra, usando blusa preta de manga canelada. Bianca é uma mulher branca, de 1,61 m de altura, cabelos ondulados, castanho escuro, olhos castanhos e usa camiseta preta. O segundo módulo é voltado ao tema da comunicação. Vamos apresentar e dialogar sobre práticas que buscam ampliar e tornar mais acessível o acesso às informações, como o uso de linguagem simples, do design inclusivo e planejamento de campanhas acessíveis em diferentes plataformas. A nossa convidada de hoje é Patrícia Almeida. A Patrícia é mestre em estudos sobre deficiência e especialista em linguagem simples. Patrícia, muito obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite para partilhar um pouco das suas experiências nesse percurso seu de formação. O tema da nossa conversa de hoje é linguagem simples. Vou apresentar a biografia da Patrícia como introdução. Patrícia Almeida é jornalista, mestre em estudos da deficiência pela CUNY, City University of New York, e especialista em linguagem simples pela Universidade Autônoma de Barcelona, Fundación Visibilia, Argentina, e Plena Inclusión, Espanha. Ex-diretora de comunicação da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e membro da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Ex-assessora da Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, CORD, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República. Trabalhou como editora nas TVs Educativa e Manchete e como produtora na BBC Brasil. Coautora do premiado projeto Eu Me Protejo, Educação para a Prevenção contra a Violência na Infância. É coautora do projeto Canta e Lê, vídeos infantis para aprender a falar e ler, e criadora da agência de notícias Inclusive News, Inclusão e Cidadania, GADIM, Global Alliance for Disability in Media Entertainment, e GADIM Brasil. É cofundadora do Movimento Down, Movimento Zika e Adoções Necessárias, e foi membro do Conselho da Down Syndrome Entertainment, membro do Conselho da Down Syndrome International, colaboradora do Instituto Meta Social, da campanha Ser Diferente é Normal, entre tantos outros projetos. É um currículo vasto, lindo. Eu vou passar a palavra para que você, Patrícia, exponha o que você preparou para a gente.
E aí, no segundo momento, a gente volta para conversar com a contribuição também de pessoas que fazem parte do projeto Marieta, tá bom? Eles estão acompanhando a nossa gravação, então a gente volta no segundo momento para um bate-papo. Bom encontro para a gente, fica à vontade. Muito obrigada, Elaine. Um grande prazer estar aqui. Primeiro vou fazer minha descrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelo ondulado, castanho. Estou aqui no ambiente da minha casa, tem uma janela atrás com uns galhos. Estou vestindo a camiseta do Simples Assim em inglês, Simple as This, How to Use Easy Language, que é o tema do nosso bate-papo aqui hoje. Então, vou começar compartilhando aqui com vocês a minha apresentação. Me digam se estão vendo. Tá tudo ok? Estou botando aqui no modo apresentação e vamos começar. Então, o tema da palestra é linguagem simples, né? E o Simples Assim Comunique com Todo Mundo, que foi um guia que eu elaborei sobre como fazer linguagem simples em linguagem simples, né? Mas antes eu vou fazer um preâmbulo, vou fazer uma introdução, né, para a gente saber por que que a gente está aqui falando de linguagem simples, né? Qual será essa sociedade inclusiva que a gente quer? Eu estou mostrando aqui uma charge, né, um desenho de um homem numa cadeira de rodas, embaixo de uma escada, e lá no alto tem uma urna, né? Porque a gente vai falar, gente, sobre a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é lá onde está a linguagem simples, né? Ela foi proposta pela ONU em 2006, no Brasil passou a vigorar em 2009, né? E hoje 191 países ratificaram essa convenção, então já está valendo em praticamente o mundo todo. O grande lance da convenção é a passagem do modelo médico da deficiência, né, quando a deficiência está no indivíduo, né, você precisa curar aquela pessoa com deficiência, para o modelo social, onde a deficiência está na sociedade. Né? Então, nessa situação aqui, o modelo social diz assim: poxa, que absurdo, ele não pode votar porque tem uma escada para ele chegar até a urna, né? E o modelo médico diria, coitado, não pode votar porque ele é deficiente, né? Então, assim, é essa transição que precisa acontecer na nossa cabeça da gente ver uma pessoa com deficiência como uma pessoa como outra qualquer, né? E que precisa da ajuda, né? Das adaptações, né? Da acessibilidade da sociedade para poder usufruir os direitos que todo mundo está usufruindo. E quando a gente não oferece a essa pessoa, né, os direitos, e aí inclusive o direito a participar, né, da sociedade como outra qualquer, ou seja, sem um olhar preconceituoso, isso se chama capacitismo, né, o preconceito contra as pessoas com deficiência. Então, esse preconceito que agora tem um nome, né? Há algum tempo ele já vem sendo falado, mas no Brasil ganhou mais força nos últimos anos. Ele é visto como uma forma de opressão, né? É você acreditar que uma pessoa com deficiência vale menos do que uma pessoa sem deficiência. Você categoriza vidas humanas, né? Você achar que uma pessoa merece menos do que as outras, né? E o capacitismo ele é estrutural, cultural na nossa sociedade, né? Visto que a normalidade, né? O que que é normal? Isso é uma construção social. Então, aqui eu estou mostrando um slide com uma moça numa cadeira de rodas dizendo assim: será que ela pode transar? Né? E um outro rapaz diz que tem uma deficiência e uma pessoa pensa assim, ah, não, não parece que ele é deficiente. Então, é sempre assim, aquele olhar, né, que de tudo que é diferente a pessoa, né, acha estranho e não quer se aproximar. Né? Eu vou indicar que vocês assistam uma TED Talk, né, uma palestra da Stella Young, que é uma ativista australiana que infelizmente faleceu, que ela fala: eu não sou seu objeto de inspiração, né? Ela conta a história de que chegou para dar aula, né? Ela era professora
e o menininho, né? Ela chega lá na cadeira de rodas dela, eu estou mostrando uma foto dela. Ela é uma pessoa com nanismo que usa uma cadeira de rodas. O menino que ia, né, ser aluno dela falou: Ah, quando é que vai começar a palestra motivacional? E ela falou: Não, sua professora, né? Só que o garotinho estava acostumado a ver todas as pessoas que iam, né, com deficiência naquela escola, era para dar uma palestra motivacional, não para dar aula para ele, né? E estão mostrando uma outra imagem que você objetifica a pessoa com deficiência, né? Um rapaz com ah, uma perna mecânica, né, para correr, e uma garotinha também correndo, né? E escrito em inglês: a sua desculpa é inválida, né? Tipo assim, ah, não, vou me inspirar nessa imagem, né, para conseguir alcançar aquilo que eu quero, porque se ele pode, né, se ele pode, sem pernas, eu também posso. Se essa garotinha pode, eu também posso, né? Então, você usar a imagem da pessoa, né? Essas pessoas não têm nome, né? É só uma imagem para você se sentir bem. Então, o termo capacitismo, ele entrou inclusive já na nossa legislação brasileira, no decreto do novo Plano Viver Sem Limite, né? Então, diz lá, entende-se por capacitismo qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência que possa impedir ou impossibilitar todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, né, de uma pessoa. Eu estou mostrando aqui a capa de um guia, que inclusive eu ajudei a preparar, eu fiz a parte de linguagem simples, né, da Fiocruz, que se chama Combata o Capacitismo. Tem um rapaz com uma perna, uma prótese, e ele está empurrando duas paredes, né, do guia, como se quisesse sair dessa situação. Eu estou mostrando agora um estudo que foi feito lá em 2006 pela FIP, né, para o INEP, para o MEC, para o Ministério da Educação, sobre as atitudes preconceituosas dentro do ambiente escolar. E eu mostro eh, essa pesquisa sempre porque ela mudou a minha vida, né? A minha filha nasceu com síndrome de Down em 2004 e eu não entendia, né, por que que foi um impacto tão grande, né, em mim, eu que não era, né, não me considerava uma pessoa preconceituosa, né, e em todas os meus amigos, né, e a família, por que que aquilo, né, virou uma coisa, né, foi um susto tão grande, né, e mexeu com todo mundo. E depois que eu vi essa pesquisa, né, que ela está mostrando aqui, que o percentual, né, dos respondentes com algum nível de preconceito, 99,3% das pessoas, né, se declararam com algum preconceito. E a maior parte delas, gente, 96,5% das pessoas tinham preconceito contra pessoas com necessidades especiais. Naquela época se falava assim, né? E dentro das necessidades especiais, né, ainda tem isso dentro da pesquisa, o maior nível de preconceito era contra pessoas com deficiência intelectual. Então, quando eu vi essa pesquisa, eu entendi que eu sim era preconceituosa, que todos os meus amigos eram, que toda a minha família era, né? Por quê? Porque a gente não teve, né, a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência desde pequenos, porque não tinha inclusão, porque não tinha escola, né, acessível. Então, a partir disso, é que eu me dei conta, né, do quanto eu era preconceituosa. Agora eu estou mostrando a página de um artigo que eu escrevi lá em 2009, né, preconceituosa eu, né, sim, sou preconceituosa. É importante a gente se reconhecer enquanto preconceituoso, machista, né, capacitista e se livrar disso quanto antes, né? Eu estou mostrando agora uma imagem da Frida Kahlo numa cadeira de rodas, né, toda tatuada, ela nos dias de hoje com uma calça e uma camiseta, do lado de um poste com os cartazes, né, ela bem militante, bem ativista. E a gente se olhar para dentro da gente, né? Será que eu sou capacitista? Será que a gente tem olhar de estranheza contra uma pessoa que é diferente da gente, né? Será que a gente faz essas falas de pena? Deus dá a cruz do seu tamanho, né? Crianças especiais nascem para famílias especiais. Eu ouvi isso, gente, e hoje em dia eu tenho uma resposta: não. Inclusive, as crianças que nascem com uma deficiência e são abandonadas nos hospitais, né, pelas famílias, elas não nasceram para famílias especiais, né? Então, a gente precisa se dar conta, inclusive, da nossa própria linguagem, né?
para a gente fazer uma linguagem mais inclusiva e ter ações mais inclusivas, né? Quando você tem uma surpresa por uma pessoa com deficiência está fazendo uma coisa normal, ou então falar com adultos num tom infantil, né, gente? Tudo isso, sim, é capacitismo, né? A gente não se dá conta, eu não fiz isso querendo, e não é mesmo, né? A gente não aprendeu a fazer isso no tom certo, né? Usar a deficiência para ofender. Você está surdo, né? Aquela ministra parece autista. Tudo isso, né? Você se apropriar de uma característica de uma pessoa para fazer um xingamento, tudo isso é capacitismo, né? Assim como tratar a pessoa como um coitadinho ou como um super-herói, exemplo de superação, enquanto a deficiência é só uma característica da pessoa e não define a pessoa, né? Então, como a gente já viu, o capacitismo é estrutural, é cultural e está internalizado dentro da gente. Então, a gente precisa reconhecer isso, né? Porque a gente não consegue ver se você não senta do lado de uma pessoa cega e dali a 5 minutos, pô, esqueci que essa pessoa está cega, né? Depois de conversar. A gente está assim e a gente precisa, né, se livrar dessa criação que a gente teve. O nosso olhar, ele está contaminado pela sociedade machista, capacitista, homofóbica, etc., em que a gente vive, né? Estou mostrando agora uma tirinha, dizendo assim: muitas pessoas são portadoras e nem sabem, e todos sofremos com isso. É um menininho com um sapinho e um adulto, né, falando. O adulto fala: pode ser transmitido pelos pais, amigos, da escola e até pela TV. E a criança pergunta: e tem cura? E o adulto fala: tem. Preconceito se trata com educação, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, que outros preconceitos será que a gente tem? Será que a gente, né, é racista, tem preconceito contra idosos, né, o etarismo, o machismo, uma homofobia, xenofobia, né, um preconceito territorial, religioso? Então, vamos descobrir o que tem dentro da gente, ó, jogar fora no lixo. Estou mostrando aqui uma lixeira presa num poste no Rio de Janeiro. E, gente, capacitismo é crime, né? A gente precisa levar isso adiante, dizer, né, se alguém tem uma atitude capacitista, ó, você pode ir preso. A pena pelo capacitismo é reclusão de 1 a 3 anos e multa, né, segundo a Lei Brasileira de Inclusão. Atenção, induzir ou incitar a discriminação de uma pessoa em razão de sua deficiência é crime. Algumas dicas para a gente combater esse capacitismo: mudar a nossa própria atitude, trazer pessoas com deficiência para os nossos ambientes, promover a escuta dessas pessoas, perguntar sempre se há adaptações ou iniciativas para tornar aquele espaço melhor e dar acesso à comunicação e informação às pessoas com deficiência, né? Fazer a nossa parte para respeitar esse direito. Então, vou fazer um evento, contrata intérprete de Libras, né? Sempre pergunta, faz um formulário perguntando, né, o que tipo de adaptação a pessoa precisa, né? Identificar as barreiras à participação e promover essas ações anticapacitistas. Em suma, tratar pessoa com deficiência com humanidade, assim como gostaria de ser tratado. Como você gostaria que a sua filha fosse tratada ou que a sua mãe fosse tratada, né? Para a gente construir essa tal sociedade interdependente em que o valor humano é o mesmo. Eu estou mostrando uma ilustração aqui agora que fez parte de uma campanha da Secretaria, hoje Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na qual eu trabalhei nos tempos da Isabel Maior, da doutora Isabel Maior, maravilhosa. Tem uma ilustração de várias pessoas coloridas, né, em cadeiras de rodas, tem cego, tem uma menina LGBT com aparelho no ouvido, tem uma moça com nanismo e uma outra moça segurando o símbolo internacional da acessibilidade. O valor humano de todos é o mesmo. Então, gente, por que que eu fiz todo esse preâmbulo, toda essa introdução? Para haver inclusão é preciso acessibilidade, né? A gente não fala dessa sociedade interdependente de verdade se você não tem acesso. E a acessibilidade, ela começa pelo combate ao capacitismo, como eu falei, e pela linguagem simples, né? Então, vamos lá. O que afinal é linguagem simples, né? Ela é um recurso de acessibilidade para facilitar o acesso à informação, né? E é um direito já garantido pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e tem valor de norma constitucional essa convenção
no nosso ordenamento jurídico, né? Então, está lá no artigo 2 sobre as definições, né? Que a comunicação abrange a linguagem simples, escrita e oral. Então, isso já é lei constitucional. E também está lá na Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, no artigo 3, né, que define comunicação, né, entre outras formas, a linguagem simples também escrita e oral. A linguagem simples ela segue orientações sobre conteúdo, vocabulário, estrutura e validação para facilitar a leitura e a compreensão da mensagem, né? A gente escreve, a gente faz um vídeo, a gente conta uma história sempre, né, com o objetivo de passar uma mensagem. Se essa mensagem não for entendida, compreendida, absorvida e depois usada, a gente não fez um bom trabalho, né? Então, essas orientações, elas são todas baseadas em pesquisas, na experiência de especialistas de vários países e validadas pelo público foco, sempre, né? Você tem que saber para quem que você está dando aquela mensagem. A linguagem simples ela é especialmente importante em questões de utilidade pública, como saúde, né? Por exemplo. Então, a gente viu agora na pandemia o quanto foi importante, né, as pessoas terem acesso a informações de uma maneira que elas pudessem entender. Então, assim, se o Ministério da Saúde, lá naquela época da pandemia, tivesse publicado informações acessíveis sobre o quanto que a vacina era preciso ser tomada, né? O quanto que ela né, ajudaria a combater a epidemia, uma coisa que não foi feita e não foi feita em linguagem simples, né? Então, olha o quanto de mal que isso causou. Então, a linguagem simples ela combate informação difícil, mal-entendidos, desinformação, perda de tempo, custos de atendimento, desigualdade, e ela promove autonomia, autoconfiança, amor próprio, inclusão, participação, cidadania. Quando a pessoa consegue por ela própria acessar uma informação, né, ela consegue ter confiança nela própria, né, e consegue participar, né? E ela também é antídoto contra as fake news, né? A gente fala que é você fazer um meme só que com um bom propósito, né? Você passar a informação correta em linguagem simples de uma maneira que as pessoas entendam. Então, estou mostrando aqui um meme de um dinossauro, né? E está escrito assim: superpoder do meme é a síntese, a síntese. E também estou mostrando o sistema solar, né, em que a Terra é plana, né? Tem todos os planetas redondinhos e a Terra está plana. E a linguagem simples seria para quem, né? Quem será que se beneficia dessa linguagem fácil de entender? Pessoas com dificuldade de leitura, pessoas com deficiência intelectual, cognitivo de aprendizagem, pessoas surdas ou surdo-cegas, com demência, dislexia, afasia, déficit de atenção, déficit de memória, imigrantes, pessoas não alfabetizadas, pessoas com baixo letramento e analfabetos funcionais. Gente, o analfabeto funcional é aquele que reconhece letras e números, mas possui dificuldade de interpretar textos e operações matemáticas, né? O INAF, que é o Indicador de Alfabetismo Funcional de 2018, né, constatou que no Brasil a gente tem quase 30% de analfabetos funcionais. Então, o IBGE agora, na última PNAD de 2022, mediu que o Brasil tem ainda 9,3 milhões de analfabetos. Gente, destes analfabetos, mais da metade tem 60 anos ou mais. Os pretos e pardos são duas vezes maior número do que os brancos. No Nordeste tem a taxa mais alta, que é 11,7%, e no Sudeste a taxa mais baixa, 2,9%. E, pasmem, 19,5%, quase 20% desses analfabetos são pessoas com deficiência, né? Sendo que pessoas sem deficiência, 4,1%, ou seja, um número quase 5 vezes maior, né? E o total disso, 46% dos brasileiros não têm a escolaridade básica. A gente está falando de metade da população brasileira. Então, gente, pessoas com deficiência antes do Braille, antes de audiodescrição, antes de Libras,
Essa informação tem que estar em linguagem simples, né? Quantos intérpretes de Libras vêm falar comigo? Nossa, a sua palestra sobre linguagem simples, tudo precisa estar em linguagem simples, porque aí é mais simples de eu interpretar para as pessoas surdas também, né? E se você alia a isso a falta de tempo, né, e o acesso à informação das pessoas, né, à internet é sempre por celular, né? 98,9% dos brasileiros acessam a internet pelo celular, então a linguagem simples faz ainda mais sentido, né? Ela é para todas as pessoas que passam a entender as informações melhor e mais rápido. Agora eu estou mostrando aqui uma foto dos Correios e um cartaz de verdade que estava escrito na parede dos Correios com o seguinte texto: informamos que a tarifa de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Será que o usuário hipossuficiente entendeu essa mensagem? Né? A gente vai falar mais sobre isso. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o histórico da linguagem simples. Você me ouviu falar sobre linguagem fácil de entender, linguagem simples. Então, assim, sintetizando, tá, gente? Porque cada país tem um jeito diferente. São duas correntes principais. Uma é a plain language, né? Que surgiu assim antes juridiquês, burocratês, academiquês, pelas pessoas que trabalhavam com a burocracia, né? Os funcionários públicos que queriam que a linguagem fosse mais simples para aquele cidadão comum, inclusive para facilitar o trabalho deles, né? Porque se você apresenta uma informação que a pessoa diretamente, entende? Você não precisa voltar no guichê, né, ligar para confirmar alguma coisa. Então, isso, né, no Brasil entrou com o nome de linguagem clara, né? E hoje é chamado de linguagem simples. E, além disso, tem a Easy Language ou Easy to Read, né? Que em português é linguagem fácil ou linguagem fácil de ler, né? Que ela surgiu mais voltada para pessoas com deficiência intelectual, né? No Brasil, ela entrou com o nome de leitura fácil, né? Ou também linguagem fácil, como agora está sendo chamado mais na Europa, linguagem fácil. No Brasil, as duas entraram mais ou menos na mesma época, elas tomaram mais força, e como eram muito similares, né? E a linguagem clara, essa coisa de claro, escuro, né? Para positivo, claro, negativo, escuro, chegou à conclusão que era mais fácil a gente usar uma coisa só. E o que foi escolhido, né, pelas pessoas que trabalhavam com isso na época, foi linguagem simples. Então, a leitura fácil, né, ou a linguagem mais fácil para pessoas com deficiência intelectual, eu considero que seja um modo de linguagem simples, só que mais facilitada. Por quê, gente? Quem vai definir que linguagem que eu vou usar é a pessoa que está recebendo essa linguagem, né? É o público. Então, o mais importante da linguagem simples é você validar com aquele público a que você, né, propôs fazer aquela mensagem. A gente vai falar mais sobre isso. Então, recentemente, em 2023, foi publicada uma padronização internacional, né, uma norma ISO, sobre plain language, né, que é essa primeira linguagem simples, que diz o seguinte: a linguagem simples, né, entre outras coisas, é uma forma de comunicação que coloca o leitor em primeiro lugar. Então, para quem que eu estou escrevendo isso, né? Ela leva em conta o que o leitor precisa saber, o nível de interesse e habilidade de leitura do leitor e o contexto em que o leitor vai usar o documento, né? E, além disso, essa norma diz assim: os estudos mostram que a linguagem simples poupa tempo e dinheiro de pessoas e organizações, né? Então, por que não fazer isso, gente? Se facilita para todo mundo. E logo em seguida foi publicada também uma padronização internacional, uma norma ISO, é, do Easy to Read, né? Que se chama Requisitos e Recomendações para tornar o texto escrito fácil de ler e entender, que diz o seguinte: não existe um tipo único de linguagem fácil de entender. A linguagem fácil inclui diferentes formatos de comunicação baseados em necessidades e contextos específicos. Então, gente, linguagem aqui pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma ilustração.
né? Desde que você consiga passar essa mensagem. Como é que a gente aprende, né? Eu estou mostrando aqui uma imagem de um cérebro, né? De um lado está lá todo coloridinho, coloridinho ali a massa cinzenta, e do lado tem uma engrenagem, do outro lado tem uma engrenagem, assim, em preto e branco. O nosso cérebro, 10% dele aprende lendo, 20% ouvindo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo ao mesmo tempo, 70% debatendo o assunto, 80% praticando e 95% ensinando aos outros, né? Então, a melhor forma de você aprender alguma coisa é ensinando aos outros, né? Ou praticando, né? 80%. As pessoas, elas são diferentes e elas aprendem de maneiras diferentes. Então, tem gente que é mais visual, né, que precisa de uma imagem para poder guardar aquela informação. Tem gente que prefere ouvir. Tem gente que fica fazendo fechamento, né, que sublinha tudo, depois faz aquele resuminho. Então, o desenho universal para aprendizagem, né, que é uma técnica para ensinar pessoas na inclusão, ou seja, pessoas diversas com e sem deficiência, ela é um conjunto de possibilidades, né, de materiais flexíveis, técnicas e estratégias para ampliar essa aprendizagem de pessoas com e sem deficiência. Então, as informações elas podem ser oferecidas em diferentes formatos: texto, áudio, vídeo. Assim, elas alcançam mais pessoas. Então, a linguagem simples ela está inserida nesse contexto do desenho universal para aprendizagem. Você pode encontrar, como eu falei antes, né, a linguagem simples com outros nomes: linguagem clara, comunicação simples, comunicação fácil de entender, linguagem fácil, leitura fácil, linguagem cidadão, para tornar informações mais acessíveis. No Brasil, como eu falei, né, começou como linguagem clara e leitura fácil. A partir de 2019, a gente, mais ou menos, né, resolveu investir nesse termo linguagem simples. A gente tem falado de linguagem simples. Mas, né, como uma das professoras do curso que eu fiz na Universidade de Barcelona, a Espanha é um dos lugares que está mais adiantado na linguagem simples, né? Ela falou: olha, o que o Netflix e a Amazon decidirem que vai chamar, é assim que vai se chamar a linguagem simples. Um pouquinho da linha do tempo, né? Falando no aspecto internacional, a linguagem simples, né, enquanto leitura fácil, né, para a pessoa com deficiência intelectual, começou na Suécia, né? Quer dizer, não começou, ganhou mais força nos anos 60, se transformando numa estratégia nacional de distribuição de livros e jornais nessa linguagem fácil de entender. Em 79, no Reino Unido, né, os ativistas foram para a frente do parlamento rasgar formulários que eram difíceis de entender, né, para mostrar para o governo como que eles precisavam de uma informação mais clara, né? Em 1997 foram publicadas as primeiras diretrizes de materiais de leitura fácil, né, da Associação de Bibliotecas, a IFLA. Em 2009, o Brasil, como eu falei, né, ratificou a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né, que traz lá a importância do acesso à informação e comunicação em linguagem simples. Em 2009, a Inclusion Europe, que é a Inclusion é a organização para pessoas com deficiência intelectual maior do mundo, então o braço europeu ah, publicou um guia Informação para Todos, com orientações europeias para a elaboração de informações fáceis de entender. Nos Estados Unidos, né, paralelamente, aí aquela outra ala do pessoal dos funcionários públicos, né, é, conseguiram instituir essa lei da redação simples, né, o Plain Writing Act. Em 2011, a gente tem uma outra lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que também estabelece que é dever do Estado garantir o direito de acesso à informação em linguagem de fácil compreensão. 2012, a gente tem, né, o primeiro documento em linguagem simples publicado pelo governo, né, que foi uma parceria do Movimento Down, do qual eu faço parte, com o Ministério da Saúde, para publicar as diretrizes de saúde para pessoas com síndrome de Down. Em 2015, no México, teve a primeira sentença judicial em linguagem simples, um rapaz autista, né, que precisava entender sobre uma curatela que estavam querendo submetê-lo, né?
Na Espanha, em 2018, surgiu a primeira norma técnica nacional do mundo, né? Então, isso foi antes dessa ISO que eu falei em 2023. Então, olha, a primeira nacional foi em 2018, a primeira internacional 2023 é um assunto muito novo, né? Em 2019, a gente organizou, né, com a ajuda da deputada Érica Cocai, o primeiro seminário sobre comunicação simples. Foi lá que teve essa discussão do pessoal da linguagem clara com o pessoal da leitura fácil, né? E a gente chegou à conclusão, ou enfim, começou a promover, né, a linguagem simples como linguagem simples. E no mesmo ano foi protocolado o PL 6256, né? Na Câmara dos Deputados. Em 2021, surge a plataforma EASIT, que é esse pessoal da Europa, né? Então, foi um consórcio da União Europeia, os pesquisadores de Espanha, Suécia, Itália, Alemanha e Eslovênia, entre eles linguistas, psicólogos, tradutores, audioescritores, jornalistas e designers, né? Sob a coordenação da Ana Matamala, lá da Universidade Autônoma de Barcelona, com quem eu fiz essa especialização. Eles fizeram essa plataforma que está à disposição, né, de forma gratuita e acessível para todo mundo se formar, entender como que faz, né, e começar a aplicar a leitura fácil, ou, né, a linguagem simples. Em 2021 também foi lançado um manual de linguagens fáceis da Europa, com a história, o histórico de como que essas linguagens fáceis, né, começaram e estão se desenvolvendo nesses países. Em 22, né, por uma proposta da gente, do Brasil, né, do Movimento Down, da Federação Down e da Redim, né, da qual a federação faz parte, que é a Rede Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e que teve apoio da AIDA, que é a Aliança Internacional sobre Deficiência. O Brasil apresentou na ONU uma proposta de resolução promovendo e integrando uma comunicação fácil de entender para a acessibilidade de pessoas com deficiência. E em 23, como eu falei, né, foram aprovadas as duas padronizações internacionais de linguagem simples e de easy to read, né, de leitura fácil. Em 23, a gente lança o Guia Simples Assim, que foi publicado pela Fiocruz, Comunique com Todo Mundo, né? Eu organizei o livro, mas ele ah, foi feito por vários colaboradores e depois surgiu a gente fez a versão em inglês com a participação do pessoal da Easy Language International Network, que é a aliança da linguagem simples, né? Da linguagem fácil internacional. Também em 2023, a gente apresentou um evento sobre linguagem simples, né, na Conferência dos Estados-Partes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, lá na ONU, em Nova York. E em 23, a gente tem o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, o ministro Barroso, e o Conselho Nacional de Justiça lançando o Pacto Nacional pela Linguagem Simples no Judiciário, né, que também é chamado de Visual Law no Judiciário, que é uma forma mais fácil das pessoas entenderem as informações jurídicas, né? Não necessariamente é uma linguagem super simplificada, mas ela é mais simples, né, do que era. E também lançou o selo Linguagem Simples e instituiu o dia, quer dizer, aderiu, né, ao Dia Internacional da Linguagem Simples, que é 13 de outubro. Daí, no final do ano de 23, a gente conseguiu aprovar o PL 6256 na Câmara dos Deputados. Infelizmente, enfiaram um jabuti ali no final, né? E sobre linguagem neutra, né? Proibição de linguagem neutra, que nada tem a ver com linguagem simples. Gente, a gente agora está no Senado tentando aprovar, né, um substitutivo a esse PL que não faça menção à linguagem neutra. E lá na ONU, né, aí o dia que a gente conseguiu aprovar essa resolução, estou mostrando uma foto do plenário da ONU, o diplomata brasileiro lá lendo a resolução. Agora estou mostrando algumas fotos da gente lá também na ONU apresentando a linguagem simples. Tem a nossa secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, mostrando o Simples Assim, e o pessoal que foi da ONU, a ONU, né, a Laís Costa da Fiocruz, que fez inclusive aquele guia do capacitismo, Vinícius Estreda da Federação Down, né? Eu e a Paloma, que é a advocacy da Federação Down.
e depois a tal da apresentação que eu falei sobre linguagem simples, né, e como que a gente conseguiu, né, que virasse realmente uma onda, né, de que todo mundo dissesse, nossa, faz muito sentido, né, linguagem simples para o Brasil, porque o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar essa linguagem simples, né, um país grande que realmente o Supremo foi lá, né, e deu o devido valor. Aqui estou mostrando fotos da deputada Érica Cocai, que apresentou o projeto de lei, e o deputado Pedro Campos, que foi o relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados. E vamos falar sobre, então, linguagem simples no Brasil. Como eu disse lá também, o primeiro documento em linguagem simples foram essas diretrizes de saúde para pessoa com síndrome de Down. Aqui eu estou mostrando a capa das diretrizes, né, do lado esquerdo e da versão acessível que a gente fez no Movimento Down, né, tem pessoas com síndrome de Down da nossa versão mais simples, né? Na verdade, hoje a gente faria de maneira diferente, mas para vocês terem uma ideia de como que era, né? Ah, imagens, né? O texto bem limpo, uma maneira, né, fácil de entender. Aqui eu estou mostrando uma foto de um rapaz com síndrome de Down, e aí está escrito idade, adulto, 19 a 40 anos, que exames que precisa saber, fazer e quais são as orientações, né? Duas caixas com o texto bem simples de entender. Como eu disse, isso lá atrás, antes de ter todos esses, né, todas essas pesquisas, todos esses cursos. Em 2019, como eu falei, teve aquele evento lá na Comissão das Pessoas com Deficiência na Câmara dos Deputados, onde a gente se reuniu para fazer o primeiro seminário de comunicação simples, né? Tem foto aqui também da nossa, que seria futura secretária nacional, Ana Paula Feminella, e eu fazendo a exposição, né, sobre a leitura fácil. Outra foto. E aqui eu fiz um apanhado de algumas legislações, né, leis que a gente já tem no Brasil. Então, no Congresso Nacional, a gente tem esse projeto de lei que já foi aprovado na Câmara e falta ser aprovado no Senado. O município de São Paulo lançou uma lei sobre linguagem simples em 2020. No estado de Minas Gerais também é lei desde 2021. E no estado do Ceará, em 2022. O estado do Ceará eu diria que é o estado que está mais avançado. Lá tem o laboratório Íris, que é muito bom, né? Que é do estado. E aqui eu vou mostrar um exemplo deles, né? Eu estou mostrando uma imagem do Diário Oficial do Ceará, né? Com aquelas letrinhas pequenininhas, bem fácil, bem difícil de entender, e é da lei que institui a política estadual de linguagem simples. Então, vou comparar agora o diário oficial normal e o diário oficial em linguagem simples, né? Como é mais fácil de entender, só de você bater o olho, você já consegue, né, entender. Ele é muito mais, assim, as informações, né, estão mais espaçadas, né, estão mais, tem mais espaço em volta, é mais direto, né, mais claro de você entender. Também já teve uma cooperação entre o IRIS, né, que é esse laboratório lá do estado do Ceará, com o Ministério da Cultura, que lançou, acho que um dos primeiros editais acessíveis e inclusive, pelo menos a nível nacional, acho que foi o primeiro, para um prêmio Carolina Maria de Jesus, que foi de literatura, né, produzida por mulheres em 2023. Então, também mostra aqui a comparação do edital antes e depois, né, o edital como publicado em forma de edital normal e a versão em linguagem simples, né, como é muito mais fácil de qualquer pessoa, né, entender, acessar. Então, agora eu vou pedir licença à Clarice Lispector, que vai me emprestar essa frase aqui, que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Gente, dá mais trabalho escrever em linguagem simples do que em linguagem não simples, né? Então, como é que a gente usa essa linguagem simples? Vou tocar uma musiquinha para vocês. Venha provar meu brand, saiba que eu tenho approach na hora do lunch. Eu ando de ferry boat, venha provar meu brand, saiba que eu tenho approach na hora do lunch. Eu ando de ferry boat.
Então, essa é uma das primeiras regras da linguagem simples, né? Não usar termos em língua estrangeira. É um samba do Approach, do Zeca Pagodinho, na verdade é do Zeca Baleiro, mas cantado aqui pelo Zeca Pagodinho, né? O Simples Assim, esse guia que eu mostrei para vocês, ele foi organizado por mim, né? Mas ele teve colaboração de várias pessoas, né? Como a Lara Pozobon, Juliana Rigini, Patrícia Redel, Alex Duarte, Laís Costa, Cecília Quental e Sheina Tabaque, e o design foi da Cecília Quental. E ele teve, a Jéssica Figueiredo, que tem síndrome de Down, foi a nossa revisora e a validadora, né? Por isso que eu digo, gente, é sempre importante validar com uma pessoa que tenha dificuldade de leitura, né? Tem a versão em inglês também, que está disponível na Amazon, Simple as This, How to Use Easy Language, e que foi feito com uma revisão do pessoal da Easy Language International Network, a ELIN. Para começo de conversa, né, para ser acessível a todas as pessoas, por exemplo, imagens e cartões digitais, qualquer imagem deve ter descrição. Vídeos devem ter legenda e intérprete de Libras. E aqui está uma das primeiras, os primeiros recursos da linguagem simples, né? O que que é Libras? Alguém pode não saber o que é Libras. Libras é a língua brasileira de sinais usada por pessoas surdas. Eu estou pegando a palavra Libras, coloquei numa caixinha, puxei um fiozinho e descrevi o que que é aquilo. Vamos ver então a escrita simples, né? Primeira coisa, usar frases simples e curtas. Frases simples e curtas. A ordem direta, né? Sujeito, verbo, depois os complementos. Escrever como se fala e usar uma ideia por parágrafo. Gente, não precisa anotar, não precisa tirar foto, tá tudo nesse guia que é muito fácil de acessar, simples assim. Comunique com todo mundo, dá uma googlada que vocês vão achar, foi publicado pela Fiocruz. E também a gente tem no Instagram. Usar palavras do dia a dia. Então, ao invés de falar o processo seletivo é composto por testes e rodadas de entrevistas, falar a seleção é feita com provas e entrevistas, né? Significado preciso nas palavras, né? Ao invés de falar tonalidade, falar cor. Se você precisar destacar uma palavra difícil, né? Se você precisar falar uma palavra difícil, você faz um destaque e explique pertinho aquele significado. Então, gente, não adianta usar nota de pé de página, usar glossário para palavras difíceis, tem que colocar ali do lado, porque uma pessoa com dificuldade de entendimento, de leitura, com uma deficiência intelectual, ela não vai lá atrás para ver o que que aquilo significa, né? Então, ou você coloca do lado, ou você coloca embaixo, mais perto, para que a pessoa possa realmente ler e entender o que aquilo é. E, de preferência, né, substitui por uma palavra mais simples. Evitar voz passiva, ela também é difícil de entender, é mais difícil do que a ordem direta, né? Evitar frases com se, então, né? Porque isso também confunde pessoa que tem dificuldade de leitura. Evitar frases sem sujeito, evitar frases no futuro do presente. A gente não fala, gente, amanhã fará calor. A gente vai falar amanhã vai fazer calor, né? É uma maneira mais coloquial. Evitar advérbios, preposições menos comuns que requerem outros tempos verbais, né? Então, ao invés de falar terá direito ao benefício desde que o pagamento esteja em dia, fala direto, o pagamento deve estar em dia para receber o benefício. Ao invés de falar, embora tenha pagado em dia, não recebeu o benefício, fala direto, pagou em dia, mesmo assim não recebeu o benefício. Ao invés de falar, pagou em dia, no entanto, não recebeu o benefício, pagou em dia, mas não recebeu o benefício. Então, vocês vejam que são formas mais fáceis, né, do nosso cérebro absorver. Evitar subjuntivo, né? Todos os tempos verbais mais complexos são mais difíceis de entender. Evitar símbolos ortográficos pouco conhecidos, né? Como porcentagem, aquele ezinho, né? Como Carvalho Z associados, faz direto, né? Evitar muitas vírgulas. Se você precisar falar sobre mais de três coisas, faz pontinhos, né? Muito mais fácil você ler
com pontinhos do que você lê um texto direto. Evitar adjetivos desnecessários, né? Esses exemplos aqui a gente pediu para a inteligência artificial fazer. O cachorro peludo correu feliz pelo gramado verde, exibindo sua energia contagiante, né? Então, gente, menos. Tudo que for badulaque, tudo que for acessório, tira, né? Vera usava um vestido vermelho deslumbrante que realçava sua beleza e elegância impecável. Gente, é claro que aqui a gente não está falando de literatura, tá? A gente não está falando de arte. Quando eu comecei, né, a me empolgar e falar mais sobre linguagem simples, a minha filha Luísa, que é escritora, falou: Nossa, mas não pode usar metáfora? E eu falei: Gente, sabe, a literatura continua igual. Isso daqui é para você educar, para você informar de uma maneira mais direta, né? Não é literatura. Literatura é outra coisa. Vão continuar existindo as metáforas, tá? Evitar usar verbos como substantivos, evitar, como eu falei, né, palavras técnicas ou figuras de linguagem, gente. Isso aqui, ó, ele tem coração de pedra. Para uma pessoa autista, ela vai imaginar um coração de pedra, né? Ela não vai abstrair e dizer, poxa vida, né, é uma pessoa dura. Evitar abreviações e siglas, né? O ABC paulista. O que que é o ABC paulista? Vamos explicar, né? Evitar porcentagens, frações, né? Numerais romanos, gente. Evitar as pessoas com menos acesso à educação, elas não conseguem ler numerais romanos, tá? Evitar palavras estrangeiras. Então, né, como falou lá a letra do Zé Cabaleiro. Vamos fazer um call para marcar um meeting e acertar o budget da campanha? Não, vamos falar isso de uma maneira mais fácil de entender. Usar marcadores, né, com bolinhas ou traços para enumerar mais de três coisas. Então, uma lista de compras, né? Ao invés de você escrever direto, né, arroz, feijão, farinha e ovo, faz arroz, feijão, farinha e ovo. Olha como é mais fácil de entender, né, com as bolinhas. Evitar sempre linguagem infantil, né? Não é porque é simples que é para criança. E não conte com conhecimento anterior sobre o tema. Você vai explicar uma coisa que, de repente, aquela pessoa que vai ler não sabe daquilo. Então, muitas vezes, o mais simples pode ser até maior, porque você vai precisar explicar coisas anteriores, né, para você poder se fazer entender. Outra orientação da linguagem simples, que eu vou falar mais adiante, é você sempre fazer um resumo, né, no final de cada capítulo, por exemplo, né, de uma publicação ou de uma apresentação. Use frases diretas e claras, escreva como se fala, evite palavras e símbolos complicados. Vamos agora para o desenho, né, usando os quatro princípios do desenho simples, que é organização, né, como planejar aquela obra e escolher a ordem de prioridade do texto, né, os espaços onde e como colocar as informações da obra, a legibilidade, como garantir uma leitura fácil e simples, e imagens, como usar as imagens na obra, né? Estou mostrando aqui agora dois exemplos de antes e depois, né? É um card de divulgação de uma live sobre design simples, e a primeira está toda colorida com letras de diferentes tipos, né? Fotos e o símbolo de Libras, tudo misturado. As informações mais importantes, né, estão lá num fundo azul com letra preta, tem umas letrinhas minúsculas que ninguém consegue ler, tem uma outra imagem de um logo completamente distorcida, né? Então, aqui está o exemplo, né, do lado esquerdo do que não fazer, né? E do lado direito, uma coisa clean, né, fácil de entender, resumido, não precisa colocar tudo num card, né? O card ele precisa ter as informações principais, né? Qual o nome da live, quem que está promovendo, se vai ter intérprete de Libras, aonde vai ser, que dia, que hora, quem vai falar e quem são essas pessoas, né? E tem ali duas fotinhas. Ah, então, a primeira coisa, né, que a gente estava falando, a hierarquia da informação. Qual informação é a primeira, é a mais importante, né? Você tem que definir sempre essa ordem, né? Então, às vezes, a gente pega um texto para transformar em linguagem simples, e a informação mais importante está lá no final. Essa informação precisa vir para
para o começo, né? Isso daí também a gente pegou emprestado do jornalismo, né? Então vem sempre a informação mais importante primeiro, depois a complementar e só depois a informação adicional. Em caso de dúvida, né, sobre prioridade, pergunte sempre o que, quem, quando, como, onde, por quê, né? Claro que isso não vai se aplicar a qualquer tipo de texto que você está escrevendo, mas, em geral, é isso, né? É, a, o que, né? Qual o seu objetivo com aquilo. Pensa sempre nisso, né? O que que é primeiro que a pessoa precisa saber, o que que é mais importante. Fazer sempre uma introdução, né, como a gente estava falando, antes do capítulo, e depois fazer um resumo, né? A introdução explicando o que vai ser tratado em cada sessão ou capítulo, e um resumo, ou resumos também parciais, por tema, por capítulo, para ajudar a fixar o que foi tratado e retomar os conceitos necessários para o próximo texto. Isso, gente, ajuda pessoas com dificuldade de memorizar coisas, com dificuldade de sintetizar coisas, né? E também visualmente a pessoa faz né, aquele clique e consegue visualizar no seu cérebro e guardar melhor, né? Usar tamanho, espessura e cores nas letras, né? Para destacar essa prioridade das informações, usar quadros comparativos, né, para resumir e comparar os principais assuntos. Eu estou mostrando aqui coberturas do corpo. Animais têm o corpo coberto por. Aí tem o desenho de escamas, tem uma pena, tem um desenho de pelo e outro desenho das placas duras. Então, a pessoa ela consegue assimilar muito melhor se ela vê e lê ao mesmo tempo. Usar também mapas conceituais para mostrar relações entre conceitos, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, uma ilustração de uma onça, né? E setinhas. Ela é mamífero, ela come carne, ela é um felino, é caçadora, ela vive na floresta, sabe nadar, sobe em árvores. Evitar gráficos e infográficos com muito dado, né? O gráfico ele pode ajudar, mas ele precisa ser muito simples para uma pessoa com dificuldade de entendimento, tá? Se ele é um pouquinho mais complicado, esquece o gráfico, explica de outra forma. Tabelas, mesma coisa. Precisa ser simples e clara. Tabela com muita informação confunde mais do que explica. Evitar colocar informação em tudo quanto é canto. Isso gera poluição visual e desconforto para o leitor. Então, você tem sempre que ter um espaço de respiro entre os elementos de uma publicação, né, de uma imagem. Usar sempre as margens, né? Respeitar essas margens. Ah, não, vou botar mais um pouquinho aqui. Não, respeita, porque é importante para o visual. Deixe espaço entre a informação e a caixa informativa, né? Não esprema tudo dentro de uma caixa. Evitar espaçar também demais as informações, que aí tira aquela harmonia, né? Aquele equilíbrio. Então, aqui eu estou dando dois exemplos de informação muito junta, informação muito espaçada e a informação bem equilibrada. Há muitas possibilidades de tipografia, né? As mais legíveis são Helvética, Calibre, Tahoma, Arial, Gil Sans, Verdana, porque elas são mais retinhas, mais fáceis de ler e de entender, né? Aí depois eu estou mostrando os exemplos de umas fontes que são super elaboradas, são mais difíceis de ler, e evitar a serifa. O que que é a serifa, gente? São aqueles rabinhos, né? Por exemplo, no Times Roman tem o rabinho. Ela é mais difícil de ler do que, por exemplo, uma Arial, né? Então, escolher sempre sem serifa, sans serif. Evitar letras cursivas também, tipo convite de casamento. Aquilo é mais difícil para pessoas que têm dificuldade de leitura de ler. Usar um corpo né, um tamanho de letra maior, né, no mínimo 12. Aí, se uma pessoa com baixa visão usar uma letra maior ainda. Aí, texto encaixar alto ou baixa, né? É uma pergunta que muitas pessoas têm. Nas orientações de linguagem simples, dizem sempre alta e baixa, né? Começar com a letra maiúscula e usar a letra alta e baixa, né? Mas a gente, no Brasil,
validou, né, depois eu vou falar sobre o Eu Me Protejo, e viu que pessoas com dificuldade de leitura, elas preferem o texto todo em caixa alta. Mas que texto todo em caixa alta? Sempre coisas curtas e no máximo 2 linhas, tá? A gente não vai usar, por exemplo, um parágrafo inteiro todo em caixa alta. Você pode usar a caixa alta, por exemplo, em títulos, né? E sempre em coisas muito pontuais, pequenininhas, porque o ideal é você usar o texto em caixa alta e baixa. Itálico ou sublinhado, né? Também, gente, é uma coisa que dificulta o itálico e o sublinhado. Então, de preferência, né, não usar nem itálico nem sublinhado. Você precisa destacar alguma palavra, você usa negrito, você usa cores, mas também não usa o sublinhado. Você pode usar, inclusive, a caixa alta para destacar uma palavra, mas não usa o itálico, por exemplo. Então, evitar alterar os espaços entre as letras, né? Isso dificulta a leitura, as letras espaçadinhas. Usar 1,5 espaço entre as frases, então vai pular de linha, você usa 1,5 espaço. Se você coloca 1 espaço só, é muito difícil da pessoa com dificuldade de leitura ler. Se você precisar, pode usar 2 espaços entre as palavras, inclusive, né? A pessoa com dificuldade de leitura, ela precisa de um espaço maior, né, para ela acompanhar com o dedo, né? Tem que checar com o seu grupo de validação se essa pessoa precisa disso ou não. Usar 2 espaços entre os parágrafos também, para separar bastante uma ideia da outra. Evitar separar palavras no final da frase, gente. Então, se você coloca aquele efenzinho e começa em outra, isso dificulta para quem tem dificuldade de ler, tá? E também deixar palavrinhas solteiras, né? Aquela palavrinha pequenininha, é melhor botar do outro lado, né? Mais embaixo, fazendo a informação inteira, né? Para a pessoa não perder. Então, quebrar as frases em expressões completas conforme a leitura, como se fossem versos num poema. A pessoa ela vai ler assim, ela vai ler aos pouquinhos. Então, a gente precisa também, né? Isso, gente com muita dificuldade de leitura, tá? Mas isso serve também para você escrever para quem vai ler no celular, por exemplo, né? Porque aí não vai quebrar em qualquer parte, ela vai quebrar direitinho, né, onde acabou aquela noção ali, aquela mensagem. Alinhamento, gente, muito importante, né? A gente gosta de fazer o alinhamento justificado para ficar tudo bonitinho. Não, gente, alinhamento sempre à esquerda. Por quê? Porque a pessoa também ela é muito visual, lembra que a gente falou? Então, esses espaços entre as palavras, eles precisam estar sempre iguais, que acontece no alinhamento à esquerda. Se você tem o texto justificado, os espaços entre as palavras eles vão ficar diferentes. Então, isso dificulta a leitura. Então, vamos alinhar sempre à esquerda, tá? Alinhamento no centro, não. À direita, também não. Pode até, em algumas, né, dependendo do seu público, você pode até fazer. Mas o ideal é alinhar à esquerda e ao centro também pode fazer, por exemplo, com o título, né? Ou com um parágrafo bem pequenininho. Mas, em geral, sempre melhor alinhamento à esquerda. Usar o contraste. Então, leitura, né, de uma palavra, uma cor clara sob um fundo escuro, ou ao contrário, um fundo, né, claro e a cor da palavra da fonte escura, né? Cor forte sobre cor forte também não dá. Cor escura sobre cor escura, né? Você botar um texto azul escuro num fundo preto também não dá. Amarelo também é difícil de ler. Na dúvida, chega para trás um pouquinho, né? E você não vai conseguir visualizar também, né? Quanto mais claro for, né? Quando você se afasta, né? Mais fácil vai ser de ler visualmente para uma pessoa que está com uma dificuldade de leitura, seja, né, por falta, né, de ter tido acesso à educação ou por qualquer outro motivo. Usar sempre imagens simples nas ilustrações, né? Coisas que sejam fáceis de identificar. Aqui estou mostrando uma ilustração
com sempre vacina, né, gente? Uma seringa e um potinho de remédio, e no outro tem um braço com um band-aid, né? Isso não parece vacina para mim, né? Se você eu vejo uma injeção, para mim é mais fácil entender que aquilo é uma vacina, né? Ah, então, de acordo sempre com o seu público, né? Se é um público infantil, vou fazer uma coisa mais engraçadinha, né? Usar imagens que fazem sentido para o público e sua cultura, né? Se eu vou falar de futebol, eu vou usar a bola brasileira, né? Do soccer, né? Do futebol brasileiro e não aquela do futebol americano. Usar imagens com que o público se identifique, né? Sempre com olhinho, com cabelinho, porque se eu uso uma imagem sem olho, né? A pessoa vai olhar para aquilo, talvez não identifique, né? A mesma imagem para o mesmo conceito. Então, vou falar sobre, né, lavar as mãos, eu vou sempre usar a mesma imagem. Aquela gota na mão não quer dizer que eu, né, não está claro que é para lavar as mãos. A mesma imagem para, né, representar a mesma coisa. Então, de lavar a mão, não vou usar para banheiro, por exemplo, porque eu já usei para lavar as mãos, né? Evitar imagens ou fotos estrangeiras, né, onde o público não se reconheça ou, né, tenha referências a outros países, né, como Halloween, por exemplo. Evitar imagens que sejam muito complicadas, com muitos elementos, né, que tem uma representação de natação, uma mais clara do que a outra. Colocar a imagem à esquerda do texto. A gente lê, gente, da esquerda para a direita, né? Tirando os árabes que leem ao contrário, mas aqui, né, no nosso caso, é sempre mais fácil, imagem esquerda, texto direita. É claro que tem exceções, é claro que você vai testar com o seu grupo de validação para saber se está claro ou não, mas, em geral, essa é a melhor forma. Evitar colocar texto em cima de imagem, né? Você perde completamente a noção, né, o olho, por exemplo, de uma pessoa autista vai direto para todos os detalhezinhos e não vai ler esse texto, né? Estou mostrando aqui um mosaico e está escrito exposição ladrilhos, quinta-feira, 1/2 no mar, com umas fontes, inclusive, que, né, as letras não se destacam, então evitar isso. Usar imagens de boas qualidades, que, né, um tamanho grande que dê para reconhecer, evitar imagens distorcidas ou de baixa qualidade, né, imagem achatada ou muito pixelada, evitar os fundos poluídos, né? Aquela coisa, né, que parece lindo, gente, mas não é arte. Você está passando uma informação. Então, aqui eu estou mostrando uma imagem super psicodélica, toda colorida, de bolinhas, né? E com texto em cima. É claro que a atenção vai toda para a imagem, não porque é mais importante, que é o texto, né? Então, em resumo, organizar a obra, respeitar os espaços, dar prioridade à leitura das informações e usar imagens claras e simples. Agora vamos para a validação, né, que é a regra básica da linguagem simples. Validar o texto significa testar se a pessoa entende o texto e a imagem na prática, né? Para fazer isso, a gente vai reunir pessoas que fazem parte do seu público-foco e pedir para elas lerem e comentarem o que acharam do material. Mas veja bem, a validação, né, ela é essa etapa central, é liderada por um mediador, né? Claro que isso, se você sentar aqui com várias pessoas, mas vai depender se você tem acesso a pessoas, né? Ou se você vai mandar por WhatsApp, por e-mail, né? Para ter um retorno. Pode ser um encontro presencial, né, virtual, você pode pedir colaborações, mas tem que ter sempre assim, alguém com muita empatia com aquelas pessoas para poder ouvir e para poder extrair o que deu errado ali, né, o que precisa ser mudado. Então, a compreensão, né, como eu falei, inclui entendimento das palavras, das frases, das imagens e principalmente da mensagem, né? Esses validadores são pessoas com as mesmas características dos usuários finais. Então, para quem que eu estou escrevendo no seu material? E depois você ouvir, todo mundo revisa o texto, né? Gente, e aí é pessoa fora do ambiente que você convive, tá? Não pode ser o seu colega. O seu colega, ele vai ter a mesma percepção daquilo que você escreveu do que você. E com o tempo a gente vai melhorando, a gente vai aprendendo o que é mais fácil, o que é mais difícil, né?
e às vezes só pontualmente a gente precisa, né, da ajuda dos validadores. Mas validação, inclusive, é uma carreira, né? Na Espanha já tem curso para isso, né, com certificação. As pessoas deviam ser remuneradas por isso, mas o Brasil ainda está longe aí da gente remunerar validadores, mas idealmente, né, alguns lugares já estão fazendo isso. Regras para o mediador: ter respeito, né? Falar devagar, de maneira simples, não se dirigir àqueles validadores como se fossem crianças, tá? Não são crianças, são pessoas que estão te ajudando ali, são pessoas muito importantes, fundamentais para o seu texto ter clareza, dar tempo suficiente, né? Deixar eles falarem no seu próprio ritmo, escolher um lugar tranquilo, falar claro, devagar, usar sempre linguagem simples, frases curtas, né? E se o validador tem uma pessoa de apoio, né, muitas pessoas precisam de um apoio, dirigir-se sempre ao validador e não à pessoa de apoio, né? Isso é uma das regras que a gente sempre aprende quando a gente conversa com pessoas com deficiência. Então, é importante ouvir com atenção e dar retorno, né? Quem está sendo testado, gente, é o texto, não é a pessoa, tá? Então, né, assim, vamos ler que a pessoa é que vai te dizer se está entendendo ou não. Peça aos validadores para lerem o texto ou palavras específicas, porque tem, às vezes, palavras que são fáceis de entender, mas são difíceis de ler, né? Então, essas palavras precisam ser substituídas por outros sinônimos que sejam fáceis de ler também. Ao ouvir o texto em voz alta, o validador e o mediador eles podem descobrir palavras em uma mesma linha ou que não são necessárias. Então, tudo isso vai ser visto aí nessa etapa da validação. Verifique a compreensão, né? A pessoa entendeu mesmo? A pessoa vai conseguir usar aquilo que ela entendeu? Verifique se ele precisa de dispositivos para facilitar a comunicação. Às vezes a pessoa precisa de alguma ajuda. Foque nas habilidades do validador, dê sempre reforços positivos. Poxa, legal, é isso mesmo que eu estou esperando e tal. Se você não entendeu o que ele está falando, fale honestamente, né? As pessoas normalmente entendem mais do que parece que elas entendem, né? Faça a pergunta de novo, reformule, né, essa pergunta se necessário e use exemplos da vida real. Depois repita e resuma. Então, aqui eu estou dando dois exemplos também reais, né? Na verdade, um exemplo real de um cartaz que estava lá na porta do Planetário de Brasília durante a pandemia. Então, é um cartaz cheio de foguetinhos e planetas e lunetas e um planeta, né? E diz assim: informamos que, em virtude do decreto 40.519, de 14 de março de 2020, publicado pelo Governo do Distrito Federal, GDF, que dispõe sobre medidas de combate ao coronavírus, o planetário estará fechado entre os dias 17/3 e 31/3. E a versão em linguagem simples, planetário fechado, de 17 a 31 de março, por causa da pandemia. Né? Então, acho que esse é bem ilustrativo do que a gente quer dizer. Em resumo, apresente a informação ao seu público-foco, verifique o entendimento da mensagem, reformule o conteúdo de acordo com as sugestões. Alguns exemplos que eu vou dar agora de linguagem simples, né? Esses são materiais que já foram feitos em linguagem simples, né? Porque tem duas, assim, categorias que eu vou dizer, guias, né? Livros, informações que você tem em linguagem normal, né? Sem passar pela tradução para a linguagem simples, e os materiais que já começaram em linguagem simples. Então, esse eu estou mostrando aqui uma ilustração do guia Coronavírus, Como se Prevenir, linguagem simples e acessível. Ele também tem todas as ferramentas de acessibilidade, que foi através do edital da Fiocruz, a gente fez. Tem uma ilustração de um rapaz, um idoso e uma idosa, os três com uma cara de doentes, assim, usando máscara e o símbolozinho do coronavírus e um X vermelho no coronavírus, né? Então, para não pegar, multidão não, aglomeração não. Aglomeração, depois a gente até achou que não é uma palavra boa, né? Muita gente junta não, né? Seria melhor. Fique longe de pessoas doentes. Então, tem ilustração de um rapaz com uma máscara, com a mão assim espalmada, tipo, fique longe, e um outro rapaz com o nariz, né, e uma cara de doente. Multidão não é um símbolo de proibido, né? Muita gente junta próxima, né? E o nosso laboratório, né, que eu digo, foi o projeto Eu Me Protejo,
que na verdade ele nasceu antes do Simples Assim, né? O Eu Me Protejo foi um guia que eu fiz para minha filha, que tem síndrome de Down e autismo, para ela aprender a se prevenir contra o abuso sexual, né? Começou assim. A gente estava morando na Suíça, ela estava fora da escola, porque infelizmente na Suíça não tem educação inclusiva, a escola especial era tão ruim que eu tirei ela da escola, então ela ficou 5 anos sem ter contato, né, com jovens da mesma idade dela e numa idade crucial que foi ali a pré-adolescência, né? Então voltamos para o Brasil, eu, poxa, que legal, né? Vamos para a escola regular, inclusiva, pública, porque no Brasil é lei, né? Eu lutei por isso, mas por outro lado morrendo de medo porque ela não tinha essa vivência, né? De conviver com outras pessoas da idade dela e como se comportar. Então, eu fiz, né, em linguagem simples, como eu conhecia na época, antes de eu fazer todos os cursos, um livrinho bem fácil de entender para ela aprender, né, enfim, não sentar de perna aberta, que uma pessoa não podia, quais eram as partes íntimas que não podia tocar e o que fazer, né, caso isso acontecesse. Aí nasceu esse projeto Eu Me Protejo, Educação para a Prevenção contra o Abuso Sexual Infantil. Então, ele tem todo. Esse aqui eu vou mostrar é a versão mais simples, que é um folhetinho, né? Então, você vai notar aí que ele é centralizado porque foi feito numa versão mais simples, mais fácil, mais barata de imprimir. Mas a versão original, depois eu vou mostrar, a imagem é do lado esquerdo, né? A letra é sempre em caixa alta. Então, aqui eu estou mostrando um rapaz dentro de uma redoma, um outro fazendo um oi assim, e o texto é: cuidado, não toco em pessoas que não conheço e não deixo elas tocarem em mim, né? Atenção, se alguém faz carinho e toca nas minhas partes íntimas, essa pessoa está mentindo, isso não é carinho. Essas ilustrações, gente, elas são autoexplicativas, né? Aqui eu estou mostrando um homem, né, com uma cara assim sorrindo e uma menininha a albina sentada no colo dele com uma cara assustada. Só de ver, teve crianças, né, já que apontaram e falaram, fizeram isso comigo, né? Mesmo criança que não lê, né? O Eu Me Protejo, além de ajudar a educar para, né, prevenir que a violência não aconteça, ela também está ajudando a identificar violências que já aconteceram, né? Aqui eu mostro pessoas em que confio podem tocar em mim, mas não podem tocar nas minhas partes íntimas. Aí tem uma menininha com uma cara enfesada, tapando a área ela tá de vestidinho, tapando a área da mama e da vagina, e o menininho tapando o pênis, né? A gente, validou isso, não só com público foco, né? Crianças com e sem deficiência, crianças, né, adolescentes com deficiência, como também com quem era o público, gente. Uma criança, né, de 0 a 8 anos, ela não vai ler isso aqui sozinha, ela vai estar do lado da mãe, do pai, ela vai estar com a professora. Se a gente falasse, por exemplo, de pênis e vagina com uma criança pelada, isso não ia entrar na casa. Então, a ilustração, ela também é validada, vai e volta até a gente conseguir exatamente o que a gente quer, né? Então, conhecendo as partes do corpo, né? Eu posso falar de boca, mama, saco, pênis e bumbum, mas a primeira versão era com o menino, né, com o pênis, para a gente mostrar o pênis. Mas isso não entrava nas igrejas, né? Não entrava nas escolas. Então a gente trocou. Agora eu estou mostrando a menina, né, com um X vermelho, né, em cima e ela está de biquíni. A gente precisa se adequar, sempre se adaptar, né? Mudar às vezes a nossa narrativa, né? O nosso jeito de falar para a gente poder entrar nos lugares, porque senão as portas vão ser fechadas, né? E essa imagem, né? Estou mostrando de novo a menina, também as meninas, né, mostram assim, fizeram isso comigo, tocaram aqui em mim, né? E só de ver o X, né? Tem gente que usa o sinal vermelho, amarelo, verde, né? Se pode, não pode. Isso é muito complicado. Se você simplesmente é, faz o X, a criança entende muito melhor do que se você bota a bolinha e a criança acha que é para tocar, né? Que é um botão, né?
Perigo, tenho cuidado se alguém quer entrar no banheiro, me chama para brincar de médico, passa a mão no meu corpo, aí há um homem, né, entrando junto, querendo entrar junto de uma porta com uma menina e a menina olhando com uma cara preocupada para trás, né? Posso precisar de ajuda para ir ao banheiro, tomar banho, trocar de roupa, né? Porque criança com deficiência, por exemplo, que precisa de ajuda, né, para ir ao banheiro, elas são muito mais vulneráveis à violência, né? E elas podem precisar disso, mas é sempre uma pessoa que ela confia, né? Tenho cuidado se alguém me oferece doces, comidas, presente, dinheiro, passeio, ou se me ameaça ou ameaça alguém da minha família, em troca de tocar nas minhas partes íntimas. Está vendo como eu separei, né, ou se me ameaça ou ameaça alguém da minha família, em troca de tocar nas minhas partes íntimas, como a pessoa vai ler, né? E outro que a gente incluiu depois, né, como vai e volta, né? Ah, está tendo muito abuso na internet, então vamos incluir uma imagem sobre a internet. Tenho cuidado com a internet. Lá também tem gente que não é legal. A pessoa que eu confio sempre me faz companhia. Tenho cuidado se alguém pede para eu tirar a roupa, pede para ver minhas partes íntimas, mostra as partes íntimas para mim, ou filma. Isso está errado. Se você não fala para uma criança muito pequena que aquilo está errado, como é que ela vai descobrir? Se vem aquele cara super bacana, né? Vamos tirar uma foto e tal. Então, se você, né, põe o símbolo assim, não pode tirar foto, né? A criança vai entender. E se você chega antes, né? Ela vai ser educada, né? Se isso acontece, o que que eu faço? Grito, digo não, corro, peço socorro. Não é não, porque tem criança que não fala, né, gente? Então eu faço sinal de pare com a mão, balanço a cabeça, né? E se o perigo, se o carinho me deixa com medo, raiva, tristeza, culpa, ou vergonha, eu não posso contar o que aconteceu a ninguém, isso não é carinho e eu peço ajuda. Aí a imagem da menininha chorando, olhando para uma sombra, né? Que está ameaçando ela. Conto para quem eu confio muito, peço ajuda, fico longe da pessoa, mesmo se ela é da família. A menina de muleta, né? Saindo atrás de alguém que ela confie. Se eu não encontrar ninguém, nenhuma pessoa em quem confie perto de mim, vou buscar ajuda com um parente, na casa, é, da vizinha, na escola, no posto de saúde, no conselho tutelar. Eu me protejo porque o corpo é só meu, a menininha se abraçando, não se cale, diz que sim, né? O Eu Me Protejo original era esse aqui, a gente fez em uma maneira bem fácil de imprimir em casa, né, em A4, e horizontal, né? E aí, esse daqui é o original, né? Você conhece as partes do corpo? Quais são as partes do corpo que você conhece? Sempre a imagem do lado esquerdo, né? E as frases, né? O texto do lado direito. Aí, partes do corpo, né? Sempre o esquema. E aí você já fala, né? De boca, peito, pênis, bumbum. Aí você já entra com, né, o anticapacitismo. Ó, tem gente que tem um braço, está falando de parte do corpo, né? Tem gente que tem dois braços, tem gente que não tem braço. Quantos braços você tem? Né? Tem gente que tem uma perna, tem gente que tem duas pernas, tem gente que não tem perna. Quantas pernas você tem? Eu acabei de mostrar várias ilustrações, né, de crianças com uma perna, com duas pernas, sem perna. Às vezes a gente precisa de ajuda para fazer algumas coisas. Algumas pessoas têm uma deficiência e podem precisar de apoio. O apoio pode ser a ajuda de uma pessoa ou uma cadeira de rodas, uma bengala, muletas, e algumas deficiências a gente não vê. Se a gente chega com essas informações para uma criança muito pequena, lá na pré-escola, né? Aqui tem uma ilustração de uma criança numa cadeira de rodas, é muito mais fácil, né, dela encarar a deficiência como uma coisa natural, né? E aí você pergunta: você tem deficiência? Qual deficiência você tem? Aqui a ilustração do menininho cego. Você conhece alguém que tem deficiência? Quem você conhece que tem deficiência? Qual deficiência que a pessoa que você conhece tem? Um menininho fazendo ok com um dedinho e sem um outro braço. Pernas e braços são parte do nosso corpo, tem parte do nosso corpo que chamamos partes íntimas. Então, a gente estava falando de parte do corpo, né? Lembra que a gente está lá na pré-escola. Vamos falar também das partes íntimas, né? Porque cabeça, né, não é só cabeça, ombro, joelho e pé, né? A gente também tem as partes íntimas. E é muito importante, né, falar sobre as partes íntimas, porque ninguém fala. Como é que a criança vai saber que ninguém pode tocar nas partes íntimas dela se você não falar antes, né?
Então, elas ficam cobertas com fraldas, cuecas, sutiãs, biquínis, né? Sungas. Você sabe o que é vagina? Quais os outros nomes da vagina? De uma maneira natural, né? Brincando. Claro que todo mundo, né, na sala de aula vai rir. Vulva, perereca, periquita, como é que chama a vagina na sua casa, né? Sabe o que é pênis? Você tem gente que chama de piu-piu, pirulito. Como é que você chama na sua casa? Bumbum. Tem outros nomes, né? E assim, de uma forma fácil de entender, de visualizar, isso aqui serve para criança, mas serve para todo mundo, né? Porque dá uma maneira também do adulto que fica constrangido, né? Que não sabe como falar, que não tem nenhum material, falar de uma maneira natural com as crianças, né, gente? E a boca. Mesmo não ficando coberta por roupas, a boca também é uma parte íntima. Minha boca é só minha. Por quê, gente? Porque tenho muita violência sexual, infelizmente, usando boca de criança, né? E a mão também tem muita violência sexual usando mão de criança. Ela não é íntima, não é coberta, mas ela também é só minha. Eu só coloco a mão onde eu quero, né? Então, falando disso, você consegue falar de diversidade, né? Tem gente que tem cores de olhos diferentes, cores de pele diferentes, cor do cabelo diferente. Como é que é o seu cabelo? E aí a criança circula aqui com a cor do seu olho, e se não tiver a cor do olho aqui, ela vai e pinta da cor que for, porque nós somos todos pessoas diferentes, únicas e especiais. E aqui eu estou falando de, né, anticapacitismo, né? Muito cuidado se alguém quer tocar nas minhas partes íntimas. Agora eu vou botar um outro exemplo aqui, que é do IJC. Direitos da pessoa com deficiência. Atenção para essas dicas. Desconfie de empréstimos financeiros quando cobram pagamento antecipado ou taxas não previstas, sem contrato assinado presencialmente, ou com negociação à distância ou pelo computador. Isso pode ser golpe. Se você for vítima de um golpe, faça prints ou imprima toda a conversa e os comprovantes de pagamentos. E compareça à primeira delegacia de polícia da pessoa com deficiência do estado de São Paulo, localizada próxima à estação da Luz do metrô e CPTM, na rua Brigadeiro Tobias, número 527, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Você tem direitos, então denuncie. Então, gente, esse foi um vídeo feito pelo Instituto Jô Clemente, que é a antiga APAE de São Paulo, para a Delegacia das Pessoas com Deficiência lá de São Paulo. Vocês notaram como tinha imagem, tinha legenda, né? Sempre num passo mais devagar, intérprete de Libras, né? As legendas podiam estar numa letra mais fácil de entender, vocês viram que tinha a serifa ali, não precisava. Mas é aquela coisa, você entender aquela informação de várias formas. Então, a mesma imagem, né? Você está lendo ao mesmo tempo que você está ouvindo a Libras. Então, eu acho esse um ótimo exemplo de linguagem simples. Direitos E da tudo pessoa com deficiência. começou com o texto, né? O texto ele era simples e se tornou um vídeo simples de entender. Então, agora eu vou mostrar um outro exemplo que eu gosto muito. Beto e seu pai adoravam conversar. Sentados no jardim, os dois riam sem parar. Mas algo que o pai disse fez o Beto perceber. Papai tá falando estranho, não consigo entender. E agora, Beto, você sabe o que fazer? Será que o papai tá tendo um AVC? Fique calmo, dê um passo para trás e preste atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado. E quando fala tá saindo enrolado, então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal, pare tudo e vá direto pro hospital. Um grupo de amigas saiu para dançar. Neste dia Dona Rosa bailava sem parar. Mas depois de um passo de dança de salão, um
lado do seu rosto perdeu a expressão. E agora, turma, vocês sabem o que fazer. Será que a Dona Rosa tá tendo um AVC? Fiquem calmas, dê um passo para trás e prestem atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado, e quando fala tá saindo enrolado. Então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal. Pare tudo e vá direto pro hospital. Todo fim de tarde João e Ana passeavam de mãos dadas pelo parque, os dois se admiravam. Mas quando ela abraçou o seu amado, só um braço levantou e o outro ficou parado. E agora, João, você sabe o que fazer? Será que a Ana tá tendo um AVC? Fique calmo, dê um passo para trás e preste atenção nesses sinais. O sorriso está caído assim de lado, não consegue dar um abraço apertado, e quando fala tá saindo enrolado. Então é hora de agir, não fique aí parado. Cada segundo é importante, afinal. Pare tudo e vá direto pro hospital. Esse eu adoro. Faltou a Libras, né? Infelizmente, mas ainda tem a música, né? Ele é bonitinho, é uma ilustração, um desenho. Na verdade, como ele é autoilustrativo, nem precisa de audiodescrição, né? Porque ela está descrevendo, ele está descrevendo tudo o que está se passando na tela. E um vídeo de utilidade pública, né? Que começa com roteiro escrito, mas como é importante ele ser direto, ser fácil de entender e entrar, né, por vários canais sensoriais, né, na gente. Agora o próximo. Esse também, né, muito fácil de entender, muito certo, e é uma ilustração, né? Então teria que descrevê-lo todo. É um vírus, uma ilustração de um vírus, e como uma mãe com um bebê no colo, né, com a máscara, conseguem combatê-lo, e umas pessoas que estão sem máscara, né, podem propagar o vírus. Né, precisaria ali ter as legendas, né, para alguns sons que são feitos, mas ele é bastante visual e, na minha opinião, ele realmente consegue, né, passar a mensagem. Aqui outro exemplo do Reino Unido, é uma ONG chamada Books Beyond Words, né, Livro Além das Palavras, que eles fazem muitos trabalhos, inclusive para o SUS de lá, né, e também sobre Covid, e é simplesmente só ilustrações, né, ilustrações autoexplicativas. Tem uma historinha de uma moça que está sentindo frio, aí ela vai na fila de carro para fazer o teste de Covid, né? E depois ela fica em casa se recuperando. Essa é uma boa prática também. Então, para saber mais sobre linguagem simples, né, a gente tem os guias acessíveis da Fiocruz, tá tudo lá no repositório, né, lá no arquivo digital
da Fiocruz, é um projeto de pesquisa do qual eu participei. São vários guias sobre saúde da pessoa com deficiência, inclusive o Simples Assim está lá, o Combata o Capacitismo, né? Tem cuidados à saúde, direitos à saúde sexual da pessoa com deficiência e cuidado menstrual de pessoas com e sem deficiência. E tem a versão também em cordel, que é muito legal também, que é uma outra forma também de linguagem simples, né? Estou mostrando aqui um print de uma dessas cartilhas, a cartilha do capacitismo, né, para vocês terem uma ideia só do visual, de como que isso daqui não é para pessoa com deficiência intelectual, é para agente de saúde, né, mas ela é mais fácil de entender, ela é mais limpa, mais direta, né, mais prática. Esse daqui é um outro manual, que é um manual de leitura fácil para educadores. Inclusive, a gente tem um grupo de WhatsApp que é Linguagem Simples no AE, né, no Atendimento Educacional Especializado. Quem quiser, tiver interesse, é só entrar em contato que pode entrar nesse curso. Ele é muito rico, né? Não é um curso, um grupo de WhatsApp, porque se adequa muito, né, a linguagem simples à educação, né? A gente falou do desenho universal para aprendizagem. Está aí o contato desse grupo de WhatsApp. O manual de leitura fácil da Fundação Visibilia, né? Esse aqui, Paula Relonte, da Fundação Visibilia da Argentina, para mim é a pessoa que mais entende de linguagem simples do mundo. Essas somos nós duas lá, felizes na ONU, que a gente conseguiu aprovar a resolução, né? Quem quiser fazer também, eles têm cursos, eles são ótimos. E a tal plataforma que eu falei, Easit, né? Treinamento para acesso fácil à inclusão social. Ele está em inglês, mas ele é excelente, é muito fácil de entender, para poder aprender mais. E tem esse curso também da Plena Inclusão lá da Espanha, que eu recomendo muito, é rapidinho, é fácil de entender. Temos também no Movimento Down, lá em 2013, a gente lançou, escrito pela Débora Mascarenhas e a Sheina Tabak, que também ajudou aqui no Simples Assim, na versão em inglês, orientações gerais de construção de textos com leitura fácil, está no site do Movimento Down. E o Movimento Down, lá em 2015, também fez uma oficina brasileira para o desenho universal e livros didáticos, que começou a olhar para essa coisa da linguagem simples, né? E tem muitas dicas boas lá, alguns materiais que o Movimento Down fez em linguagem simples, a Lei Brasileira de Inclusão em Linguagem Simples, também uma versão lá atrás, gente, 2016. E o Ministério Público do Trabalho e os Direitos dos Trabalhadores, a ONG Mais Diferenças de São Paulo tem material muito legal, materiais pedagógicos e livros acessíveis em várias formas de acessibilidade, inclusive alguns em leitura fácil. A Easy Language International Network, que eu falei para vocês, estão no Facebook. Vocês podem entrar também se interessar, se interessarem. E aqui no Brasil, a gente tem a Rede Linguagem Simples Brasil e o Linguagem Simples Lab, também com pessoas que já fazem linguagem simples há bastante tempo, estão sempre trocando, tem muitos eventos e materiais para a gente, né, aprender mais. Recentemente foi lançado pela Patrícia Huddle, que é uma das colaboradoras do Simples Assim, esse manual de linguagem simples, ela é da Câmara dos Deputados, né? E o manual está muito legal. E tem o Simples Assim em inglês, como eu falei, e o Simples Assim em português, né? Aqui o meu currículo e deixo o meu contato para vocês, caso queiram falar mais sobre o assunto, eu estou sempre à disposição. Era isso. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelos exemplos que você trouxe. Foi muito elucidativo. A gente conseguiu acompanhar, entender um pouco como é esse trabalho, o que que a gente pode mudar, né? São coisas que parecem ser simples, mas como você bem colocou, não é fácil simplificar uma linguagem, né? De uma forma que possa atender o maior número de público, né? Eu fiquei pensando, a partir da sua explanação, é, com respeito a, por exemplo, a parte jurídica, né, a parte de tribunais, enfim. Existe algum projeto que traga isso para a linguagem falada?
O usuário pode solicitar, por exemplo, uma audiência em linguagem mais simples, que ele consiga entender, porque é tudo muito complicado, né? Inclusive, a gente tem essa dificuldade na área da interpretação, porque o intérprete não é intérprete de qualquer esfera, né? Como as pessoas imaginam. O intérprete interpreta qualquer coisa. Coloca ele aqui no show, coloca no teatro, coloca na propaganda política, coloca no jurídico, e não é bem assim, né? Então a gente precisa de pessoas que entendam do que está sendo falado para fazer a interpretação. E e o usuário, que também, às vezes, é a primeira vez naquele lugar, não conhece, muitas vezes fica sem entender o que está sendo dito ali pelo léxico mesmo, né? Tem a possibilidade do usuário solicitar esse atendimento ou ainda não? Tem a possibilidade, está na lei, né? Você lembra que a linguagem simples, escrita e oral, né? E a acessibilidade, ela deve ser garantida por lei. E a gente só sabe se está acessível se a pessoa entendeu, né? Claro, você precisa fazer esse pedido, precisa ter uma pessoa muito legal lá do outro lado, né? Que entenda isso como um direito. Quer dizer, tem toda essa barreira que assim, o que está na lei nem sempre é cumprido, infelizmente, mas lei tem, né? Você pode fazer esse pedido. Olha, essa pessoa, como fizeram lá para o rapaz no México, ele é autista, ele está sendo interditado, ele não está entendendo por que ele está sendo interditado. Precisa ser explicado para ele de uma maneira que ele consiga entender. E aí ele pegou lá uma pessoa no tribunal que fez a primeira sentença em linguagem simples, mas aí é que está, né? Primeiro, porque já tem várias sentenças em linguagem simples sendo feitas, tem todo esse esforço do judiciário, né? O ministro Barroso, quando abriu o ano judiciário, falou em linguagem simples, né? A primeira coisa que ele falou, eles entendem que existe essa necessidade, mas daí para as pessoas, né, serem capazes de fazer isso, né? Mas sim é um direito da pessoa pedir, olha, não entendi. Não estou entendendo, preciso que me expliquem isso aqui de uma maneira mais fácil. E o judiciário está tendo essa porta aberta, tem várias iniciativas, eles têm prêmios, né? Inclusive, é bem legal, assim, eles que estão trazendo essa onda, mais do que o legislativo, mais do que o executivo, né? E eu acho que o executivo devia estar fazendo esse esforço, isso tem que estar na saúde, né? Isso tem que estar no INSS, né? Tem várias iniciativas legais, mas ainda muito pontuais, mas a gente está avançando bem. Fantástico também o exemplo do diário oficial, né? Porque realmente é muito mais fácil e é convidativo, né? Além Isso. disso, é convidativo, porque você olha um texto corrido e você olha uma outra disposição, né? Visualmente Aham. mais atrativa, é gostoso de ler, né? Tem É. alguma coisa direcionando para isso também? Uma obrigatoriedade futura ou não? De novo, é lei já, né? Mas você precisa chegar no tribunal, olha, o Ministério tal, a Secretaria Municipal aqui do meu município não está fazendo um edital que eu consiga entender, né? Assim, o judiciário ele precisa ser provocado, né? A gente tem leis, mas não estão sendo implementadas. Não estão sendo implementadas porque a gente também não, né? As pessoas não sabem que existe a lei e não estão indo atrás de seus direitos. É claro que, assim, precisa ter muitos recursos, né? Muitas pessoas trabalhando para poder fazer, porque é uma mudança de cultura, né? Você aprendeu ao contrário, a escrever rebuscado, né? Você precisa voltar para trás, e tem muitos críticos, inclusive, né? Dizendo que não, isso daí é simplificação da língua. Né? A Associação de Linguistas está super contra a linguagem simples. Então, assim, é uma construção. E como no Brasil não é só uma questão de acessibilidade para pessoa com deficiência intelectual, né? É para todo mundo, é para metade da nossa população. Então, é realmente algo que pode tomar uma força muito maior do que Libras ou audiodescrição, né? Porque é para um público muito maior. Sim. É aquilo, né? São os primeiros passos, né? Até a implementação efetiva disso leva um tempo.
E é muito recente, né, a publicação dessas ISOs, né, os pesquisadores, e essa é uma das críticas dos linguistas também, né? Ah, mas não tem nenhuma evidência, a gente não tem trabalhos científicos provando, ah, não, isso daqui está mais fácil de entender do que isso, né? A gente precisa de mais pesquisa na área, né? Muito mais. Mas, assim, no dia a dia, a gente vê que isso aqui é muito mais fácil das pessoas entenderem, né? O Eu Me Protejo, o que que aconteceu? Quando eu fiz o Eu Me Protejo para minha filha, né? Eu fui fazer uma apresentação na APAE, lá de Brasília, e veio uma psicóloga que já tinha 20 anos de experiência nessa área, né? Ela falou, Patrícia, isso daí é a coisa mais fácil de entender que eu já vi na vida. Por favor, me dá para eu trabalhar isso nas escolas que eu faço formação, nas crianças que eu atendo, né? E aí ela levou, eu mandei o PDF, nem era isso, né? Era uma imagem que eu tinha pegado da internet, né? Fez aquela coisa, mandei para minha filha em casa. E ela falou: Isso daqui serve para todo mundo, serve para as famílias, que muitas vezes, inclusive, não tiveram oportunidade de ir à escola, serve para os professores, porque dá o fio condutor, né? Como é que eu falo sobre isso? E serve para as crianças, e para qualquer criança com e sem deficiência. Aí eu falei: Não, então isso é muito maior do que eu pensava. Vamos fazer. E aí começou o Eu Me Protejo, lá em 2019, né? A gente fez um grupo, aí trouxe pessoas que trabalhavam com isso, que ouviam crianças que eram vítimas de violência, pessoas com e sem deficiência. E aí foi crescendo e era uma coisa que não existia, a gente não falava de prevenção à violência, né? E pelo contrário, era aquela coisa, não, imagina, isso daí é uma coisa para você falar em casa e não na escola, quando é em casa que está acontecendo, então precisa falar na escola, né? Exatamente. Eu me lembro muito de uma educadora, a Elissa, ela tem uma formação literária profunda e ela tem um vocabulário muito rebuscado. E ela fazia adaptações interessantíssimas nas visitas guiadas dela, mas ela não deixava de trazer outras palavras, sabe? Ela falava Sim, e na sequência ela dava um outro significado. Isso é muito rico também, com né? certeza. Porque você traz um léxico novo, né? Mas Sim. você também dá o que é aquilo, que é um pouco do que esse texto que você mostrou, com Uhum. o puxadinho É. ali do lado, E né? Um tem, por exemplo, essa a Paula Relonti, ela fala dicionário ao lado, né? dicionário. É bem isso. E você não põe lá, primeiro, não usa a palavra glossário, pelo amor de Deus, que ninguém entende. E você coloca ali do lado, ou na linha seguinte. Isso aqui é isso assim, assim, né? Você não deixa de ensinar uma palavra mais, né, apropriada, mas você dá, né, a noção para a pessoa do que é aquilo. E se a pessoa consegue ler por ela mesma, ela fica com vontade de ler mais, né? Por isso que é importante também essas bibliotecas, né, com livros adaptados, né? Esse trabalho do Mais Diferenças em São Paulo é maravilhoso, né? Eles estão agora até clássicos da literatura, né? Fazendo em linguagem simples, e aí de novo vem os críticos, né? Mas é isso ou não lê, né? Então, pelo menos a história a pessoa precisa, né, saber que existe, né? São outras formas de acessar, né? O Exato. conteúdo, é isso. Quer perguntar alguma coisa, Gabi? A gente aqui, um off, né? Aqui no Marieta hoje tá uma loucura de 1.000 pessoas transitando, apertando a campainha, então tava um barulhão aqui, não sei se dá para ouvir, Tá? mas eu não anotei, assim, nenhuma pergunta, achei muito interessante. É, o que eu fiquei pensando só é justamente como, acho que essa discussão, né, essa luta pela implementação de fato, né, da linguagem simples, ela tem que vir muito contextualizada, acho que justamente para não confundir, né, que não está querendo substituir a literatura, a poesia, a conversa livre, né, entre as pessoas, que é uma ferramenta mesmo, né, Uhum. de acesso, de inclusão, que pode ser super utilizada. Eu fico curiosa para conhecer também mais desse debate da literatura, né, dessa coisa dos livros, eu acho que é muito interessante, uma discussão boa, assim, para pensar, mas fiquei Uhum. pensando muito nisso, como precisa ser localizado, achei fascinante como é isso que a Elaine falou, são coisas, às vezes, muito simples, mas que a gente passa por cima, são mudanças que a gente consegue fazer, né? Eu fiquei pensando na comunicação do Marieta, por exemplo, vou voltar a olhar tudo de novo, depois de ter
sido apresentada, né, por você compartilhar com a equipe. Acho que é isso, Uhum, sentar e olhar junto, né? Vamos olhar essas diretrizes, olhar o que a uhum. gente tem feito e o que é simples, muito simples mesmo da gente alterar e o impacto que isso tem. Então, muito obrigada, assim, foi muito importante ser apresentada para esse conhecimento, assim, e fiquei muito afim de olhar para isso com mais pessoas. Acho que é uma informação mesmo que tem que ser disseminada. Ah, muito bom, fico feliz. E é isso, né? Eu venho do jornalismo, né? Eu sou jornalista, trabalhei em televisão muitos anos, depois trabalhei na BBC. E quando eu comecei a trabalhar com isso e ver, olha como é fácil de entender o guia. Eu queria fazer um guia que tivesse assim, nas assessorias de imprensa do Ministério da Saúde, sabe? Da Educação. Porque quando eu voltei para Brasília e comecei a me informar e fazer esses cursos, né? Eu conversava com os meus amigos jornalistas das assessorias de imprensa. Vem cá, tem alguém que valide esses guias que vocês estão lançando, né? Esses posts que você fazem, né? Vocês têm um grupo ali, né, de controle dos seus usuários, dos usuários do SUS? Ah, não, nunca dá tempo de fazer isso, né? Eles lançam aqueles editais, aí os pós-doutores, né, fazem uns guias que ninguém entende, né, que vão para o lixo, porque não serve para nada. Nem os agentes de saúde conseguem entender aquilo, né? Tem gente ali com ensino médio no máximo. Então, assim, é muito importante nessa área, né, de utilidade pública, né? A gente viu agora lá no sul, né? A população surda ficou completamente à mercê na enchente, não conseguia ter acesso a nenhuma informação, né? Então, a gente precisa pensar em todos os públicos, e a linguagem simples, ela consegue ir em todos os públicos, né? Claro, você pensa naquele roteiro e depois faz um videozinho, depois você, né, põe um intérprete de Libras, mas ali a base tem que ser a linguagem simples, porque senão a pessoa, né, não vai adiantar de nada aquela informação. Patrícia, os leitores de tela para deficiente visual, você sabe se eles conseguem captar bem essas informações em formas gráficas? Eu imagino que, não, em formas gráficas, como é que chama? Os bulletzinhos, sim. Isso. É, tem que estar, né, da forma, enfim, acompanhando. Por isso que precisa ter, né, título, subtítulo, né, seguindo aquilo, sim. É, Ah, e estão fazendo também agora muito com IA, né? Com a informação, com a inteligência inteligência artificial. artificial. O pessoal do STJ lançou agora uma ferramenta que chama Gralha, para linguagem simples, usando a inteligência artificial. A gente está testando. Ah, Bem interessante. bacana. Eu digo assim, no caso, por exemplo, daquela adaptação que foi feita do Diário Oficial, né? Que ela Uhum. tem assim os quadradinhos, né? É, Separadinhos. boa pergunta. Isso eu não sei. Teria que testar, perguntar para um cego. Tá, Eu vou ver, vou até ver com o pessoal, a gente tem um grupo lá da Gadim, vamos ver se eles ajudam. legal. Ah, acho que é isso, né? Muito, muito obrigada por tudo que você trouxe, pela sua disponibilidade. Foi muito bom. Foi, assim, deu muito subsídio para a gente trabalhar, né, Gabi? Muitas coisinhas para pensar por aqui, com certeza para o público que vai assistir a gente, que está assistindo a gente pelo YouTube. E a gente, você quer falar, quer finalizar, quer colocar alguma coisa? Então, só queria convidar todo mundo para ir lá no Instagram, Guia Simples Assim, né? Seguir a gente, baixar os guias, o guia Simples Assim gratuito, digital. Também está lá no arquivo digital da Fiocruz e sair usando, sair compartilhando, mandar as críticas, as dúvidas, né? Porque a gente sempre está melhorando e isso é uma das coisas da linguagem simples, né? Você vai e volta. Então, Eu Me Protejo, ele já está assim, na 30ª versão, né? Porque vai para o público, ah, não, está faltando isso aqui é melhor, né? A gente vai melhorando sempre, e essa que é a boa comunicação, né? Muito bom. Obrigada. E a gente encontra vocês no próximo encontro da trilha de formação e acessibilidade do Projeto Marieta. Não deixa de curtir e acompanhar.